Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, a parábola do rico e Lázaro começa da seguinte maneira. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta desse homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, estás posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos irmãos e amigos, o que é uma parábola? Parábolas são histórias. Parábolas são histórias de ficção, narrativas imaginárias e reais, utilizando-se de meios ou cenários quaisquer para ensinar uma lição específica. A parábola foi um gênero literário muito usado por Jesus para ensinar as verdades espirituais de uma maneira que todos pudessem entender. As parábolas não podem ser tomadas literalmente. Guardem bem isso. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Os que ensinam ou pregam a imortalidade da alma dizem que não se trata de uma parábola porque ela possui nomes: Abraão, Lázaro. Isso é um verdadeiro absurdo. E nos mostra a falta de conhecimento desse gênero literário por parte das pessoas que dizem isso. Em uma parábola, pode-se dar nomes aos personagens. Repetindo, em uma parábola pode-se dar nomes aos personagens. Não há, preste atenção, não há
uma regra literária que condene ou proíba o uso de nomes próprios em uma parábola. Ademais disso, como podem notar na Bíblia, a parábola do rico e Lázaro faz parte de uma sequência de parábolas, 8 parábolas, que foram contadas por Jesus o Cristo. É importante salientarmos ainda que na época de Jesus o Cristo, existia uma crença muito popular, muito conhecida, como existem muitas hoje, sobre céu e inferno. E para corroborar, existiam os ensinamentos, e eram bastante difundidos, do filósofo grego Platão, que viveu entre o ano 427 a 347 a.C., que fazia a divisão entre corpo e alma, o chamado dualismo platônico. Então Jesus, o Cristo, aproveitou esses contos, essas crendices, os pensamentos filosóficos gregos dessa época, e bem conhecidos, e inventou a parábola do rico e Lázaro, que hoje muitos interpretam de uma maneira estrábica, errada, inadequada. Presta atenção, essa parábola representa os judeus e os gentios, simples assim. Nós podemos dizer com absoluta certeza, presta atenção, nós podemos dizer com absoluta certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que não tem nada a ver com imortalidade da alma, e muito menos com essa crença absurda, oblíqua, apócrifa e sem respaldo bíblico de que quando alguém morre vai para o céu, ou inferno, ou purgatório. Essa parábola representa os judeus e os gentios, como disse. O rico da parábola, vestido de púrpura e linho fino, representa, símile, analogia, semelhança, figura, escolha a expressão que quiserem, dos judeus, em quem Deus confiou as verdades divinas. Como podem perceber, o homem rico chama Abraão de pai, como fizeram os fariseus no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 39. Eles disseram para Jesus: Abraão é o nosso pai. Abraão tinha e tem uma importância muito grande para os judeus, porque foi através de Abraão, o pai da fé, que nasceu a nação de Israel. O mendigo Lázaro, cheio de chagas, que vivia perto da porta da casa do rico e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, representa, figura, símile, semelhança, escolha a expressão que quiserem, dos gentios, que eram considerados indignos e imundos pelos judeus. O próprio Jesus, o Cristo, fez uma comparação preconceituosa, mas que ele sabia que estava prestes a acabar, quando conversou com a mulher grega, Ciro-Fenícia, de nação, que o procurou, rogando-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. O rico em tormento representa, figura dos judeus que perderam o grande privilégio de ser o povo escolhido de Deus e vivem atormentados. Quando Jesus, o Cristo, através da parábola, diz que o mendigo Lázaro foi levado para o céu, ou seio de Abraão, e o rico para a sepultura, Jesus o Cristo estava dizendo que pelo fato dos judeus serem descendentes de Abraão, pai da nação de Israel, receberam muitos benefícios espirituais e materiais, mas por causa da incredulidade deles, acabaram morrendo espiritualmente, ou
receberam um espírito de atordoamento, como diz o apóstolo Paulo. E os gentios, após a morte expiatória de Jesus, o Cristo na cruz, que eram considerados imundos pelos judeus, passaram a ter direito à salvação, passaram a ter os mesmos privilégios dos judeus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 8, confirma o que estamos dizendo. Ele diz que por causa da incredulidade dos judeus, Deus lhes deu espírito de profundo sono, um espírito de atordoamento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 8. E mais adiante, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, diz que esse endurecimento espiritual de Israel vai até que chegue à plenitude dos gentios, isto é, até o período de tempo no qual o evangelho será levado preferencialmente aos gentios. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, falando aos gentios, o apóstolo Paulo disse: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tinham esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. É o que diz o apóstolo Paulo. O grande abismo que Jesus, o Cristo, diz, e que é mencionado pelo pai Abraão na parábola, é Deus cegando, vendando os judeus para a verdade sobre o Messias. Agora, eles têm que esperar até a plenitude dos gentios, isto é, até o período de tempo no qual o evangelho será levado preferencialmente aos gentios. Aí então o evangelho será novamente levado aos judeus, e assim todo Israel será salvo. É o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Aliás, versículo 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 26. Judá, o pai dos judeus, era filho de Jacó com Lia. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 35. Ele teve 5 irmãos consanguíneos: Rubem, Simeão, Levi, Isacar e Zebulão. Está lá em Gênesis 35, 23. Eles tinham a lei e os profetas. Eles tinham as escrituras. Deviam ouvi-la, mas não deram importância a Moisés e os profetas. Mas a incredulidade foi que cegou os judeus. Eles rejeitaram os ensinamentos de Jesus e não reconheceram Jesus como Messias. E essa incredulidade era tão acentuada, tão profunda, que mesmo Jesus ressuscitando os mortos, como aconteceu, não os fazia mudar de ideia. Mesmo Deus, o Todo-Poderoso, ressuscitando Jesus de entre os mortos, não os fez mudar de ideia. Queridos irmãos e amigos, quais as lições que poderíamos tirar dessa parábola se ela fosse real, literal?
A primeira lição que podemos tirar dessa parábola, que se ela fosse real ou literal, é que o homem rico, ou melhor, a parábola não diz que o homem rico era pecador, injusto, mau, e por isso foi para a sepultura. A parábola não diz isso. Podem ler quantas vezes quiserem, que não vão encontrar nada falando a respeito disso. A parábola não diz que o mendigo Lázaro era justo, temente, e por isso foi para o céu. A parábola também não diz nada a respeito disso. Então a primeira lição que poderíamos tirar dessa parábola é que os pobres miseráveis serão salvos e os ricos condenados. Acabou. Então o rico não vai para o céu, só o pobre. Segunda lição. A segunda lição que poderíamos tirar dessa parábola, se ela fosse real, literal, é que morrendo, uns vão para o céu e outros para o inferno ou purgatório. É o que diz mais ou menos a doutrina católica do purgatório, que é uma aberração doutrinária e que não tem respaldo bíblico. A Igreja Católica diz que os católicos têm que rezar para as almas que estão no purgatório, porque são almas que estão em estado de purificação e sofrimento, e elas precisam da nossa caridade. A doutrina do purgatório diz que as almas que estão no purgatório também podem interceder pelos que estão vivos. Um verdadeiro absurdo. Tudo isso não tem respaldo bíblico. Não se deixam levar por essas mentiras. É bom ficar bem claro que nós não temos alma. Nós somos almas viventes. A terceira lição que poderíamos tirar dessa parábola, se ela fosse real, literal, é a seguinte: não existe biblicamente um lugar de tormento. Não existe. A parábola, se fosse real, se fosse literal, está dizendo que existe um lugar de tormento. Mas a Bíblia diz claramente que não existe nenhum lugar de tormento onde as pessoas ficam sendo atormentadas dia e noite. Deus não é sádico e não tem prazer no sofrimento das pessoas. Outra aberração escriturística. Quarta lição que poderíamos tirar dessa parábola, se fosse real, literal, é que os mortos podem se comunicar entre si e com os vivos. A Bíblia não diz assim. Como já dissemos, nós temos em nosso canal, no YouTube, um fartíssimo material falando sobre o que é alma, o que é espírito, sobre o purgatório, né? Sobre a missa do sétimo dia, etc, etc. São mais de 200 vídeos falando sobre vários assuntos polêmicos e todos à luz da palavra de Deus. Procurem ter conhecimento sobre esses assuntos. Existem muitas histórias fantasiosas, muitas mentiras a respeito desses assuntos. Inscrevam-se em nosso humilde canal. O nosso objetivo é ensinar a verdade. Fiquem com Deus.